Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso terceiro encontro de gestão da qualidade. Eu sou a professora Andressa Ribeiro, é sempre uma satisfação estar aqui com todos e todas vocês. E hoje a gente vai para o nosso terceiro encontro, terceira unidade, falando sobre gestão da qualidade. A gente vem abordando aí os conceitos de qualidade, os gurus da qualidade, os princípios da qualidade, a TQM, as ferramentas de controle, as ferramentas de suporte, que são utilizadas na qualidade. E hoje a gente segue aí nossos conceitos, falando um pouquinho de custos e novas ferramentas e usos, tá? Então vamos nessa, vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder dar sequência aí aos nossos encontros de hoje. Bom, como eu disse, né, a gente ia falar um pouquinho sobre custos, e aí nenhuma amostragem, nenhuma inspeção, nenhum recall, nenhuma melhoria por inovação vão existir dentro da empresa se não tiver investimentos. Então, qualidade também se reflete em custos. Então, se a gente pensa aí em qualidade e quer melhorar o produto, quer melhorar o serviço, quer melhorar a entrega, a gente vai ter que ter agregado a esse cenário, a esse fator, custos associados especificadamente, né, especialmente conectados à qualidade. Então, os custos da qualidade eram percebidos principalmente aos gurus, né? Anteriores aos gurus, eles eram percebidos como um custo da administração geral do Departamento de Garantia de Qualidade, ou nem necessariamente existia isso, né? Departamento de Garantia de Qualidade, nem laboratórios. Então, era já uma coisa mais associada ali à gestão da produção, né? Quando você tinha uma produção, você tinha um setor de inspeção, né? Eh, Aí vem um pouquinho do setor de melhoria contínua, né? O de desenvolvimento de produtos, mas isso tudo muito esfarelado, né? Muito solto pela empresa. E aí, a partir principalmente de Feigenbaum, que foi o cara que começou a dizer, olha, a gente precisa entender que para ter qualidade, a gente precisa ter investimento nesse setor, e esse setor também vai requerer custos, né? Custos específicos para esse setor. Custos de inspeção, custos de manutenção, custos de pós-venda, né? E aí esses custos estão envolvidos tanto na introdução e manutenção de um processo de melhoria, quanto aqueles em relação à falha de sistema, a melhorias nos processos, a melhoria nos produtos, a melhoria nos serviços. Então, não é tão simples a gente esmiuçar uma produção porque ela tem, ou melhor, uma qualidade, porque ela tem um nível de abrangência em toda a empresa. Por isso que na versão japonesa, da filosofia japonesa, a gente tinha a gestão da qualidade total, que é o Total Quality Management. Então, quando você pensa em qualidade, você vai pensar no todo, não só um departamento, só num setor, só em algo específico. A gestão da qualidade no nível das operações de produção visa a melhoria de desempenho no atendimento dos requisitos dos clientes e, ao mesmo tempo, a redução de custos de não qualidade. Quando a gente só pensa no setor de operações, sim, você vai tentar pensar aí no desempenho de atendimento, no pós-venda, no cliente em si. Mas quando a gente pensa numa visão estratégica da qualidade, eu tenho que pensar na qualidade como um todo. Por quê? Porque a qualidade ela está relacionada a atividades de venda, de marketing, de design, de pesquisa, de desenvolvimento, de compra, de armazenamento, de manuseio, de planejamento, de controle da produção, de produção ou operação, de entrega, de instalação e de serviço. Então, perceba que uma pequena mudança, sei lá, no layout, né? A gente costuma dizer assim, por exemplo, quando pensam num carro, que de um ano para outro são pouquíssimas mudanças, da versão 2025 para 2026. Quando a gente pensa no iPhone, por exemplo, a gente, quando está avisando sobre
as modificações do iPhone não necessariamente são inovações muito estrambólicas de um ano para outro, mas basta uma pequena modificação para que todo o cenário, esse cenário todinho que eu acabei de falar aqui, seja modificado, porque eu vou modificar a forma de falar do meu marketing, eu vou modificar a forma da produção, porque vai mudar um pequeno detalhe, um parafuso que seja, né? Então, muda a produção, muda o planejamento, muda tudo. Muda a entrega, o serviço, enfim. Então, a cada nova mudança, a cada nova inovação, a cada nova inserção tecnológica, eu vou ter custos associados, porque esses custos estão associados a essas áreas, mas estão associadas primordialmente à qualidade daquele produto. Por quê? Porque eu estou fazendo inovação pensando num processo de melhoria contínua. E a melhoria contínua, a gente reporta aí o ciclo PDCA, a gente reporta a ideia da empresa estar sempre inovando em processos e em serviços. Um programa de custo de qualidade dará credibilidade ao valor comercial do programa de gerenciamento da qualidade e fornecerá justificativa de custo para ações corretivas exigidas. Lembra que na aula passada a gente falou que a qualidade ela tem que estar inserida no planejamento estratégico da empresa? E por que que eu falo isso? Porque quando a gente pensa na qualidade e a gente pensa numa melhoria de um produto, eu vou ter que fazer toda uma modificação do próprio planejamento estratégico, né? De como é que eu vou me inserir no mercado, como é que vai gerar credibilidade desse novo produto. Eu vou fazer uma nova melhoria no gerenciamento da qualidade. E aí, quando a gente fala em planejamento estratégico, lembra que eu falei que a gente precisa, para a qualidade, a gente precisa ter números, né? Porque a gente tende, e muito da tendência da qualidade era achar que ela era subjetiva. Aquela coisa do o que é qualidade para você? Fidelização de clientes, preço baixo, layout, estética. Então é muito subjetivo isso. Mas quando eu digo qualidade é melhoria da performance do motor do carro X em 30%. Aí já tem uma versão quantitativa. Quando eu consigo trazer esses números, trazer essa ideia de, olha, a empresa investiu 1 bilhão numa inovação tecnológica de um produto X, ela vendeu, sei lá, 100 mil carros em 10 dias e ela teve uma lucratividade de 3 bilhões. Eu vou conseguir quantificar minhas ações para dizer, opa, desse lucro de 2 bi, o que é que vai ser reinvestido em novas exigências, em novas melhorias. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem, numericamente falando, a qualidade sendo vista como uma coisa que atraiu o cliente, eu vou trazer com que esse setor justifique, inclusive, melhorias, uma produção maior, uma demanda maior da produção. Então, mensurar não só os custos, mas também o investimento, mas o retorno, que é o famoso ROI, né? O retorno sobre o investimento daquela empresa vai fazer com que dê esses respaldos para que ela reinvista naquele setor. A medida de custo e qualidade fornece orientações para um programa de gerenciamento de qualidade. Então, quanto mais eu tiver esses dados de custos, foi feita umas 100 mil carros agora, e essa série foi lançada mas ela está voltando, né? Foi identificada após uma análise que dessa série de 100 mil carros, eles estão saindo da fábrica com um fusível, sei lá, com defeito. Isso é um defeito de fábrica, né? Isso é uma falha interna que a empresa vai ter que, a partir dessa falha interna identificada, chamar e convocar quem comprou aquele carro para fazer recall.
Então, esse custo de falha interna também vai ter que estar mensurado, né? Tá dentro desse programa de gerenciamento de qualidade. Porque falhas têm custos para a empresa, né? Porque é um pós-venda. Falhas internas, falhas externas, a questão da inspeção, né? A questão da auditoria, são todos custos relacionados, né? Todos fatores relacionados à qualidade. Então, as medidas de custo da qualidade fornecem orientações para esse programa de gerenciamento, da mesma forma que o sistema de contabilidade de custos faz para o gerenciamento geral. Então, é uma forma de sinalização. Quanto mais eu tenho esmiuçado e detalhado todos os meus custos associados à qualidade, mais eu vou ter um gerenciamento eficaz da minha produção. Lembra que eu falei aqui nas aulas passadas de uma ferramenta de o 80-20, que é o diagrama de Pareto? Quando uma empresa vai lá e avalia, faz uma pesquisa de satisfação dos seus clientes e avalia que as duas principais reclamações que esses clientes colocam para a empresa é péssimo atendimento pós-venda e demora de atendimento. Esses dois fatores, dentro de um programa de gerenciamento de qualidade, vão ser os fatores que a empresa vai ter que atuar para corrigir. Porque cada vez mais, se eles começarem a crescer, e aí isso gera uma bola de neve, provavelmente os custos relacionados a isso vão se tornar cada vez maior. A insatisfação do cliente, a fuga de clientes, o declínio de vendas e por aí vai, né? Uma bola de neve mesmo. Então, é por isso que é importante a gente ter ferramentas de qualidade para poder mensurar a qualidade e trazer esses dados para o gestor ou gestora da empresa, dados estes que estejam reportando situações relacionadas à qualidade do atendimento, do produto, do serviço, né? E de todas as etapas dentro de uma cadeia de suprimento. Os custos de qualidade são uma medida de custos especificadamente associadas à conquista ou não da qualidade do produto ou serviço, né? Incluindo todos os requisitos de produção ou serviço estabelecidos pela empresa e seus contratos com clientes e a sociedade. Os custos de qualidade são um total de custos incorridos por investimentos na prevenção de não conformidades. Lembra que a gente falou aqui da Apocaioc, por exemplo? A ideia de uma ferramenta em que ela entende que o humano pode ter e pode fazer algum erro, né? Mas qual é a tendência? Ter toda uma performance de sinalização de máquina, de processo e de pessoas que sinalizem, deem qualquer alerta quando algo foge da reta. Então, eu preciso investir, a empresa precisa investir na prevenção de erros. Então, seria um custo da qualidade nesse montante, o investir em sinalizadores de máquinas, eh, em treinamento, em qualificação das pessoas, dos trabalhadores, para que não haja erros. Então, é um custo, sim, associado à qualidade. Outro, avaliar um produto ou serviço quanto à conformidade com os requisitos. Lembra que hoje a gente está, quando a gente pensa em gestão da qualidade, a gente não está numa gestão associada a requisitos. E o que é isso? A empresa faz um grande planejamento estratégico dos seus produtos. Então, ela executa esse planejamento e o que ela quer, né? Que esse produto seja bem avaliado, seja bem quisto e esteja conforme o planejado. Então, para estar conforme ao planejado, a empresa ela precisa ter processo de auditoria, né? As famosas auditorias internas ou externas. E aí a auditoria vai verificar efetivamente se a empresa está gerando ou fabricando produtos conforme o que foi especificado, né? Então, as auditorias também fazem parte do que a gente chama de custo da qualidade.
e também as falhas em atender os requisitos. Quando eu tenho erros nesse processo de produção, quando eu tenho falhas aí que são identificadas na auditoria, qual é a intenção? Não é que vai parar a produção, mas eu preciso fazer uma ação corretiva desses erros. Então, qual é a ideia? Ter algum investimento nessa questão de correção de falhas, né? E assim fazer o refino total para que a empresa efetivamente consiga aí não ter nem erros na produção, nem erros no produto. Então, seriam estes efetivamente os custos da qualidade, os custos de prevenção, né, que são as atividades projetadas para evitar má qualidade em produtos, os custos de falha, que podem ser falhas internas ou falhas externas. Oi, seria a opção B dessa pergunta? Me perdoe. A Su, não nem acaba que é uma pergunta, sabe? Aqui, nesses três itens, são os três itens que estão relacionados a custo da qualidade. Aqueles que se investem em prevenção, aqueles que você faz processos de auditoria, né, que aí você verifica a conformidade ou não. E um terceiro é se achar erros, né, você vai investir em ação corretiva. Então, segundo o UD, são os principais focos, né, as principais prioridades de atuação aí de, de realmente de se ter custos relacionados à qualidade, são esses três itens, tá? Não seria basicamente uma pergunta. Ficou claro? E aí, como eu estava dizendo, os custos eles podem ser de falhas internas, que é que eles estão relacionados até a porta da empresa, como a gente diz, né? Até antes do produto sair, é uma falha interna. Depois que sai, uma falha externa. Então, quem vai distribuir, quem vai ser o varejista, o distribuidor, o entregador, se chegar com defeito o produto, o cliente reclamar, geralmente tem 7 dias de retorno, né? E aí são falhas externas que têm que ser identificadas. Eu comprei uma máquina de lavar há um tempo, isso já faz mais, sei lá quanto tempo, mas essa máquina pifou. E aí, quando eu chamei a assistência, o rapaz, o rapaz da assistência disse assim: Olha, essa é um defeito de fábrica desta máquina. Toda vida que eu venho atender um cliente com essa máquina aqui, é o mesmo defeito. E aí eu disse: Olha, que pena, né? Que dó, porque ela já não estava mais na garantia. Mas, por exemplo, é um tipo de falha interna, porque ele disse que era uma falhinha de uma ruelinha que ela era muito fina. E quando tinha a máquina rodando muito, ela tinha a facilidade de se quebrar. E aí faz uma barulheira danada. Então, as falhas internas, elas geralmente, quando estão no processo de garantia, o cliente tem o direito de retorno, né? Quando é identificado pela própria empresa, é feito o recall. Mas, assim, quando a gente acaba a garantia, né, já era. E também já aconteceu comigo em relação ao celular. Tipo, a garantia acabou em dezembro, em janeiro ele começou a ter problema de superaquecimento e depois veio o problema no Face ID. Era um iPhone, acabei perdendo esse iPhone pelo pé por conta dessa questão. Eu disse, olha, se bem que tem empresa hoje que faz a ideia da garantia estendida, né? Assim, eu nunca coloquei, mas tem a hora que dá vontade de colocar só para saber se realmente isso vale a pena, sabe? Porque por uma coisinha de nada, né? Praticamente um mês, eu perdi aí a garantia do celular, né? Então,
Estejam atentos aos produtos que vocês consomem. É uma coisa que é interessante de ser feita, até para a gente ter essa ideia do consumo consciente, sabe? Eu costumo muito ver review no YouTube de alguma coisa. Assim, é difícil máquina, né? De você ter review de máquina, mas tênis, relógio, eu gosto de correr, então eu tenho uma simpatia por ver review de tênis, porque tem tanto tênis, aí você vai. É interessante você ver o tênis associado, né, ao tipo de corrida, ao relógio, a capacete de bicicleta, a bicicleta, né, vários equipamentos. Eu estou falando desses que eu mais vejo, que mais acesso. TV também. Enfim, os reviews são interessantes porque te dá várias orientações para a usabilidade daquele produto. Então, é interessante fazer isso, esse uso do review, dar uma pesquisada antes sobre o produto, para você não pegar o que a gente chama de da famosa bomba, né? Um carro bomba, uma máquina bomba, uma geladeira bomba, sabe? Um computador bomba. E por que é o bomba? Porque ele pode ter mais prejuízo do que benefício. Um colega meu comprou um carro, não vou dizer a marca, mas assim, é, ele comprou semi-usado, né? Semi-novo. E aí estava tudo, né, zerado, teoricamente, mas quando foi 2 meses depois, uma falhinha aqui. 3 meses depois, pifou ali. Outro mês, pifou de novo. Carro bomba. E tem muito disso. Máquina de lavar bomba, geladeira bomba. Então, cuidado no que vocês compram aí, né? Já está dizendo aqui, eu e coloquei a garantia estendida e valeu a pena, pois a minha máquina era de vitrine. Olha, Jailson, era uma boa, né? Porque como estava lá. Talvez não fosse mexida, mas poderia ter uma avaria, né? Algo que ela apresentasse depois, né? Então, eu coloquei uma vez, agora que eu me lembrei, eu coloquei uma vez num netbook. Netbook era a versão mais pequenininha do notebook, era mais compacto. Eu acho que hoje nem vende mais. Mas era menorzinho, então dava para levar assim em bolsa. Era computadorzinho, mas era menor. E aí, como ele era muito disso, né, de vai e vem, aí eu botei essa garantia nesse celular, mas nesse netbook. Mas assim, duas coisas que eu sempre sugiro, né? Fazer essa análise ou de prévia do produto que você tem interesse de compra e também verificar, porque aí nesses reviews, nesses vídeos, provavelmente o avaliador lá, o técnico que está falando sobre isso, ele vai dizer os defeitos. Então, eu gosto muito de ver essa coisa do review também de carro, e saber meio quais são aqueles carros algumas séries que têm alguns problemas. Isso é massa. Bom, e aí, então, eu falei dos custos de prevenção, custos de falhas, também temos os custos de avaliação que são associados à medição, avaliação ou auditoria de produtos ou serviços para garantir a conformidade com padrões de qualidade e requisitos de desempenho. E aí, esse pacote todo gera os custos totais da qualidade, que nada mais são do que a soma destes, que vai dar um montante para a empresa, numericamente falando, financeiramente falando, e aí a gente vai ter como avaliar, né, o quanto a empresa vai estar colocando nesse setor de qualidade e vai estar também investindo e reinvestindo para que as falhas deixem de existir, o pós-venda melhore, sabe? A avaliação se torne mais dinâmica. Então, tudo isso é interessante de ser avaliado, é interessante de ser mensurado.
Quando o custo da qualidade aumenta sem restrições ou é tolerado em um nível muito alto, a falha em expor a condição acaba se tornando um sinal de gerenciamento ineficaz. No entanto, é perfeitamente possível que essa condição exista sem o conhecimento da alta gerência. E aí, o que é que acontece? Quando a gente não sabe dividir o que é gestão da operação, gestão da produção, gestão da qualidade, gestão por resultados, envolvendo essa análise métrica de falha, de avaliação, de prevenção, quando eu não consigo ter a gestão desse todo, é muito fácil de um setor ele estar desperdiçando ou não sendo eficiente na sua atuação. E aí gera um gerenciamento ineficaz. Dois exemplos que eu costumo falar muito sobre isso é a Americanas e a C&A. Ambas, eu não sei se a Americanas entrou em recuperação, mas provavelmente ela ia entrar em recuperação se não está. Por quê? Porque foram descobertos nessas duas empresas um rombo gigantesco, né? Ah, tem corrupção? Deve ter também, claro, né? É o desvio de dinheiro, mas tem muito processo de gestão ineficaz de não entender o que está sendo feito, o que está sendo passado, como está sendo organizada as situações, as demandas, e acaba que o rombo só vai crescendo quando você vê, você teve um rombo gigantesco nas contas da empresa, a ponto da empresa pedir falência. Então, não tem um gerenciamento eficaz nessa ponta que é a qualidade, não tem investimento. Por exemplo, um novo layout, uma nova fórmula da empresa é um investimento em qualidade. Você está repaginando o teu produto, reposicionando o teu produto. Então, vejam o quanto o limiar qualidade, ele permeia todas as funções da organização. Mas é claro que qualidade ela pode ficar e estar dentro da empresa por vários nomes, né? A empresa vai botar um valor X no desenvolvimento de uma nova tecnologia, está investindo em qualidade. Ela pode dizer que é outro nome, né? É uma empresa que está lá investindo em auditoria, fez um investimento muito alto agora para poder ter uma certificação da gestão da qualidade. Então, é um investimento de qualidade. Qual gestão da qualidade essas empresas como a CIA e as americanas usam? A senhora sabe? Eu não saberia dizer propriamente qual gestão da qualidade, porque são gestões que são de capital aberto, elas têm muito a métrica por desempenho, por resultados, né? Então, eu não sei assim. Eu teria que ver com mais profundidade os relatórios dessas empresas para poder a gente diferenciar, verificar se tem alguma questão a ser analisada, como é que eles avaliam a qualidade nessa empresa, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer isso, para a próxima aula. De repente a gente pega um relatório aqui de desempenho de alguma empresa e aí a gente vê como ela faz isso no relatório de contabilidade, tá? Para melhorar a capacidade de gerenciar a qualidade, os sistemas de custos foram criados para este fim. Então, o custo de qualidade é uma ramificação dentro da contabilidade da empresa que faz com que a empresa chegue até esse nível de profundidade, né, de avaliação da gestão, para poder gerenciar mais ainda e efetivamente os custos da qualidade. Então, por que que é bom e é interessante a empresa chegar a esse nível? Porque tem muitas formas de ocultar os custos da indústria, né? Tanto de ocultar, dizendo assim, não, esse investimento aqui é no setor de produção. Produção, fechou, ponto, né? Da produção, você vai ter os subitens, né? Mas geralmente a empresa ela não vai nesse nível de destrinchar. E aí
Isso gera ineficiência, isso gera desvio, isso gera não transparência, né? Não governança. Então, por isso que é muito importante a gente cada vez mais ter um gerenciamento que diferencie mesmo, sabe? O que que vai para a qualidade, o que vai, ou o que vai para aquele setor, e dentro daquele setor vai para a qualidade. Os problemas de qualidade são mais frequentes do que outros problemas, mas o mais importante de todos os custos intangíveis de qualidade é o impacto do problema de qualidade e atrasos de cronograma. Isso é bronca porque, por exemplo, atraso na entrega de um cronograma ou atraso dentro de um cronograma é muito mais visto como um problema da logística do que da qualidade. Só que, de certa forma, é mais logístico, mas afeta a qualidade. Porque, por exemplo, se hoje você faz uma compra na Amazon ou no Mercado Livre e tá lá, é para entregar, hoje é 6, né? Então é para entregar dia 10 de maio e chega dia 30 de maio e não entrega, o seu nível de insatisfação é gigantesco. E foi um erro logístico e que interfere na sua percepção em relação ao produto, à empresa e por aí vai. Então, interfere na qualidade, né? A entrega também interfere na qualidade. Da mesma forma, se o produto chega, mesmo com atraso, e é ruim, aí é que é péssimo. Então, e isso repercute em valores, em dano, porque a depender se chegou numa data limite e você não recebeu, você pode dizer, não, eu não quero mais o produto e eu quero o reembolso. E quando a empresa já tem colocado no postal, já rodou meio mundo do Brasil, está perto de chegar na tua casa, mas você não quis, ela vai ter que ter todo um fluxo logístico, né, de retorno desse produto. Então, é um custo também. Então, se você encontrar e corrigir um problema no seu setor de trabalho, isso vai custar, vai ter custo. Mas é só um valor a mais, né? Só um retorno. Se o problema foi encontrado e corrigido dentro da própria empresa, mas depois de sair do seu setor, isso já vai custar 10 vezes mais a produção daquele produto. E se o problema for corrigido, mas só após a prestação do serviço, ou seja, após a entrega do cliente, o cliente voltou insatisfeito, com raiva, o cliente teve que deixar na assistência, da assistência voltou para você, aí não deu certo, voltou de novo, isso só vai aumentando o custo, chegando até 100 vezes mais a produção. Por isso que a ideia da empresa e a ideia da qualidade, quando a gente pensa nela buscar o zero erro, o zero defeito, é por conta do custo. Porque a depender de uma falha, ela pode valer mais do que a produção. Então a empresa vai começar a ter prejuízo. O objetivo dos custos de qualidade é facilitar a melhoria da qualidade, né? Então a estratégia que tem que ser aqui feita, segundo o UD, ataque direto contra custos de falhas, né, na tentativa de ter o zero falha. Investir em atividades de prevenção certas, né, para que essas falhas evitem. Reduzir os custos de avaliação de acordo com os resultados. E avaliar e redirecionar continuamente os esforços de prevenção para obter melhorias adicionais. Então, os custos aí da qualidade, eles estão muito associados à prevenção e avaliação, que são custos, vamos dizer assim, associados quando o produto ainda está dentro da empresa, ainda está ali no processo de produção. E os custos da não qualidade é quando eles são internos com defeitos e externos com defeitos, ou seja, falhas internas e falhas externas. Esses custos podem ser medidos e depois reduzidos por meio de análise, e como as falhas são reveladas por meio de ações de avaliação, né, ou reclamações de clientes, elas são examinadas em busca da causa raiz. É e deveria ser assim, né? A gente falou na aula passada sobre a espinha de peixe, ou gráfico de causa e efeito, né, do Ishikawa. E o que que ele quer fazer? É ver problema. Qual é o problema? Falha.
Interna ou externa? Externa. Qual falha? X. De onde vem dessa falha? Vamos todo mundo procurar. No método, na mão de obra, na matéria-prima, até achar. Então, identificar o custo, né? Identificar a falha, identificar o erro, é preponderante porque a empresa vai trabalhar, ou espera-se trabalhar, para que ela zere a falha. E aí, para isso, é interessante a empresa usar de ferramentas também, né, de qualidade, mas só que gerenciais e mais avançadas. Então, a ideia é que, quando você gerencia a qualidade, você está dizendo que esse gerenciamento ele cabe a qualquer tamanho de empresa, né? E aí, qualquer tipo de serviço, qualquer tamanho de empresa, qualquer porte de empresa. É interessante para orientar negócios para melhorar desempenho e foca em garantia da qualidade, controle da qualidade e melhoria da qualidade. Primeiro dessas ferramentas, a primeira, né, é o diagrama em árvore. Você vai verificar de maneira ordenada meios apropriados e eficazes de planejar a realização de uma tarefa ou resolver um problema. Então, por exemplo, aqui tem problema, alto índice de defeito na fabricação de equipamento. Aí você vai na causa primária, na secundária, na terciária e gera uma ação de resolução. Veja que a ideia é sempre detalhar ao máximo. Uma das causas de primária é falha de montagem, que pode ser da montagem de conjuntos ou de componentes. Se for de conjunto, o conjunto está indo errado, ou o conjunto não pode ser montado. Qual a ação disso? Identificar os conjuntos, fazer autocontrole e verificar ferramentas de estampagem o quê, meu Deus? Ferramentas de estampagem. Não dá para ver aqui. Mas entendam que essa é uma ferramenta que você vai esmiuçando, né? Você vai detalhando aqui até chegar a uma ação de resolução. Então, é muito utilizado quando as causas que influenciam o problema são conhecidas, porém precisam ser desenvolvidos um plano e um método para resolver esse problema. Matriz de relação é um eixo x, y para verificar a existência de afinidades entre essas variáveis. E aí ela é muito usada no método QFD, que a gente vai falar na próxima aula, e traz a ideia de correlação entre variáveis x e y. Diagrama de atividade é você ter as atividades e a relação de dependência entre elas. Então, por exemplo, aqui, ó, a atividade 1 está ligada à atividade A e B. Ah, a gente tem atividade 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a gente tem, cadê aqui? Que são os nós, né? A duração de cada atividade e a dependência entre elas. Então, da 1 para 2, eu tenho uma atividade A, que tem a duração de 10, sei lá, 10 minutos. Da 2 para 3, eu tenho uma atividade C, que tem 7 minutos. E aí vai, né? Mas a intenção é você ter uma relação de atividades dentro de tua organização. E é muito comum esse diagrama ser a base aí do diagrama PERT-CPM, que é o Program Evolution and Review Technique, ou Critical Path Method. Temos aí também o diagrama de afinidades, que é a ideia de você ter afinidades entre as ideias avaliadas, por exemplo, num brainstorm, que a gente falou na aula passada. E a ideia é que, ó, como um exemplo aqui, você tenha um problema, desenvolver estratégias para aumentar o nível de qualidade dos produtos oferecidos e as ideias, que aí vão ser basicamente essas três, ó. Elevar o grau de entusiasmo dos funcionários, elevar o nível de controle da empresa e aprimorar sistemas de qualidade. Dentro de cada uma dessas, você já tem atividades afins, pelo menos duas de cada, e aí você vai tendo
essas atividades correlacionadas, envolvidas para ter uma afinidade de ações e resoluções. Diagrama de processo decisório é para entender uma meta com relação às etapas necessárias para atingi-las. Para criar esse diagrama, é necessário desenvolver um diagrama de árvore com base no plano proposto, realizar um brainstorm. Então, você tem aqui uma ferramenta, duas ferramentas para você fazer o diagrama do processo decisório. Então, são três, né? Para chegar nesse diagrama, você usa duas ferramentas de gestão aí, para trazer mais robustez nos dados. Matriz de priorização, como o próprio nome diz, prioriza problemas que precisam ser resolvidos. Muito comum dessas matrizes é a FIMEA, o método QFD e a matriz GUT. Acho que vocês já viram essa matriz de gravidade, urgência e tendência. E ela nada mais é aqui, ó, nome do componente, função do componente, quais são as falhas, os efeitos potenciais dessas falhas, eles vão ser avaliados em termos de ocorrência, severidade e detecção, vão gerar um valor, um número, que é o RPN, que é a multiplicação desses três indicadores, e isso vai gerar um número que vai, a depender desse número, ser qualificado aqui em grau de risco, ou melhor, em grau de priorização de ações, né? Então, aqui, ó, esses dois últimos tiveram a maior pontuação em relação às falhas. Então, elas primeiro serão priorizadas. Diagrama de relações parece um mapa mental, é bem baseado nisso. É você colocar setores, identificar, entender, esclarecer relações complexas de causa e efeito. Ela, inclusive, pode ser muito utilizada aí junto com o diagrama do espinho de peixe. O ciclo PDCA é um método clássico aí criado pelo Ishikawa, né? E aí ele trouxe a ideia de você sempre ter um ciclo, planejar, executar, checar e agir corretivamente. Então, a empresa nunca para de melhorar seus produtos, seus serviços. Então, por isso que o processo aí é sempre de melhoria contínua. PDCA tem o objetivo de controlar e alcançar resultados eficazes e confiáveis nas atividades de uma organização. É super eficiente na melhoria de processos e também padroniza informações de controle da qualidade, evita erros, em suas análises e também facilita a compreensão de informações. Promove redução de custos e aumento de produtividade, ou seja, cria novos produtos com menor utilização de recursos, resulta em uma alta competitividade, porque o produto sempre vai estar ali à frente dos seus concorrentes. Então, por isso que a Apple, por exemplo, é um grande exemplo de uma empresa que está lá, apesar de muitas reclamações, ela está sempre à frente de seus concorrentes. Apesar de estar num relativo declínio agora, né, por conta das marcas japonesas e chinesas, mas a tendência é que ela ainda tenha uma parcela muito grande de produção, de valor de mercado e etc. A MASP é uma outra ferramenta que ela identifica um problema, faz uma análise de Pareto, dos sinais de problemas tanto externos quanto internos, faz uma proposta-chave, faz estudo de campo, e aí vai depender da ideia que a equipe vai querer, né? A equipe de gestão da qualidade vai querer, qual é a forma que vai querer identificar o problema. Passada essa fase, a equipe vai desenvolver um diagrama de fluxo do processo, como ele está relacionado, quais são as medidas de desempenho, de coleta de dados e de informações, a meta, o cronograma e o orçamento. Depois, vai fazer a análise disso, ou seja, buscar as causas do problema. Ah, professora, mas parece muito com o diagrama de parede. Sim, parece. Mas ela tem, porque ela está indo atrás da causa e do efeito.
mas a estruturação dessa ferramenta, ela tende a ser uma estruturação mais robusta. E complementar também ao ciclo PDCA, né? Ela se complementa. Aí se gera, a partir de uma análise, um plano de ação, né? Quais são os esquemas de resolução dos problemas, né? Para poder aí minimizar efeitos das causas e realmente agir. Logo em seguida, verifica-se, né? Ou seja, faz a avaliação de resultados para verificação se a ação foi eficaz na remoção ou minimização do problema. Padroniza-se o processo ou ações implementadas na rotina da operação. Vão ser aí geradas um PAP, né, que é um modelo de padrão de operação, e a conclusão é, agora feito esse processo, vamos evitar erros. Ciclo Kaizen ou Kaizen, né, também uma sigla japonesa, significa mudança para o bom, ou para o bem. Significa fazer mudança para melhorar, né, ou para uma melhor base contínua e interminável. Então, vai envolver pessoas, processos e produtos. Ela organiza o conjunto da empresa e faz o processo de melhoria em todas as coisas, em todos os níveis, a todo tempo e para sempre. Ou seja, bem clássico modelo japonês. Qual o processo? Identificar uma oportunidade de melhoria, depois mapear o processo atual, 3, desenvolver uma solução, 4, implementar essa solução, 5, analisar os resultados, 6, criar um padrão e 7, planejar os próximos resultados, ou seja, sempre pensando aí na melhoria contínua dos processos. Falamos na aula passada sobre essa ferramenta do ciclo W2H e o que é importante dela, principalmente saber como vai ser feito o processo e o valor disso. Então, essa ferramenta ela vai trazer todo esse gerenciamento de ações ao longo do tempo, quem vai fazer, por que vai fazer, né? Então, fazendo uma tabelinha dessa é bom para o levantamento de todas as ações da empresa. E, por fim, os 5 sensos, né? Que são os 5 S's, foi criada aí por Hiroyuki Hirano. E os 5 S's, é uma ferramenta em si, né? Que ajuda a trabalhar com fluxos de trabalho, com a perda de tempo procurando peça, ferramenta e produto, com o armazenamento de estoque necessário e caro e com os riscos de segurança resultantes de desordem. Então, os 5 S são limpeza, saúde, disciplina, utilização e ordenação. E é isso por hoje, minha gente. Dúvidas? Lembrando que essa aula vai ficar gravada e disponível para vocês lá no ícone Web Aulas. Queria saber se ficou alguma dúvida aí de vocês em relação ao conteúdo de hoje. A gente vai ter, deixa eu só ver aqui, acho que é amanhã. Amanhã a nossa Web 4, às 16 horas, na quarta-feira. Então, se puderem, se quiserem, estejam todos aqui amanhã para a gente poder finalizar a quarta unidade e tirar mais algumas dúvidas de vocês. Dúvidas por hoje, minha gente? Falamos aí de algumas ferramentas de gerenciamento, falamos da importância do gerenciamento da qualidade, né? Principalmente pensando aí se a gente pensa que a empresa é lucro, né? Ela necessita de lucro, claro, mas ela necessita muito mais de gerenciamento de suas ações para que ela tenha esse lucro. E aí a gestão da qualidade pode ser um fator muito agregador nesse sentido. Dúvidas? Dúvidas nenhuma? Alguma questão a ser colocada na aula de hoje? Nenhuma, gente. Então,
Então, vou me despedir de vocês. A gente se vê amanhã na nossa quarta e última aula, tá? Um grande abraço a todos e a todas e até lá. Valeu, minha gente. Tchau, tchau.